Olá, é um prazer estar mais uma vez aqui com você. Espero que você esteja seguindo as dicas do canal, porque uma vez que você segue as dicas do canal, sua vida financeira vai melhorar. Isso vai se traduzir também em qualidade de vida com sua família e por aí vai. Hoje eu quero mostrar o impacto que tem do ponto de vista da visão do voto quando a gente tem educação financeira, quando a gente entende como funciona melhor a economia, quando a gente se coloca no lugar do empresário, quem é que gera realmente riqueza. E a gente acaba de lidar com o Brasil como se fosse um time de futebol. O cara, eu defendo A, eu defendo B. Não, a gente começa a olhar assim, vou defender o quê? Quem tem a educação financeira. Que o governo tenha responsabilidade fiscal, não gaste mais do que ganha. Isso para a gente passa a ser muito mais importante. A gente começa a olhar o seguinte, como é que está se investindo para gerar mais emprego. A gente começa a ser menos refém dos números que o governo divulga, que muitas vezes tem um lado que, vamos falar assim, tem uma tendência para mostrar um lado bom, e a gente precisa mostrar aos políticos qual é o nosso desejo. Afinal de contas, eu entendo que o político tem feito o que a gente quer. Você pode ver que o povo brasileiro não liga muito para equilíbrio fiscal e o governo não está nem aí. A gente vota no cara que não pensa em menor equilíbrio fiscal. A questão de gasto, você vê que é muito comum. Não, isso aí não falta dinheiro, não. E por aí vai. A gente vai tocar nesses assuntos um pouquinho mais para frente, com base nas notícias da própria mídia. E a ideia aqui é, a partir disso, eu boto o meu dinheiro aonde? Eu invisto em quê? Vou abrir um negócio? Como é que se comporta? O que é que está acontecendo no Brasil? Aqui eu não estou falando mal do governo A, do governo B, certo? Para mim, eu respeito a vontade popular e a questão, se o povo acha que isso é o melhor, paciência, né? A gente vai tocar. Eu gosto mais de pessoas que têm esse conceito de educação financeira e que traga mais equilíbrio aos gastos públicos. Isso tudo vai modificar. Vamos para frente, vamos entender aqui, vou fazer um comentário em cima de notícias que eu peguei da própria mídia aí. É comum a gente ver, principalmente em repartição pública, as pessoas dizerem assim, olha, está faltando dinheiro. E é comum também a gente ver o governo dizer assim, olha, a questão é o seguinte, a gente precisa aumentar a arrecadação de impostos. Quando a gente tem a educação financeira, a gente bate um olho numa notícia que começa daqui que diz, olha, a arrecadação bate recorde. E a gente vê que o problema não é realmente de dinheiro, de arrecadar mais, de aumentar a carga de impostos, como tem ocorrido nos últimos tempos, né? Outro ponto interessante é que a gente fica muito mais atento à questão de quanto o governo está pegando, abocanhando do que se produz. Todo mundo trabalha e, de certa forma, a gente vai gerar o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e tudo que se gera, o governo pega e fica com um terço, 32,33%. 32% aí, como está nessa tela. E quando você olha, por exemplo, o Brasil, a parte do agro, a gente vê que a gente tem a maior carga tributária da América Latina. Então, esse modelo, onde o governo pega muito dinheiro, e a gente compara, por exemplo, com essa tela aqui, que isso aqui é quanto essas empresas, que é a Azul, teve de lucro, que é a margem de lucro, né? Enquanto o governo, sem fazer nada, ficou com 33%, certo, de tudo que os brasileiros estão trabalhando para produzir de uma forma geral, a Azul ficou, o lucro dela foi 18%, ou seja, o cara trabalhou muito para ganhar 18%. Olha como é difícil ser empresário no Brasil e como é fácil ser governo, né? Porque ele fica tirando de A e botando em B e isso tudo sobe preços, isso é muito ruim. Pega uma empresa, por exemplo, como a Magazine Luiza, 4,8% de lucro. Então, eu preciso que vocês entendam isso, como fica difícil ser empresário no Brasil e como isso vai ter impacto nas nossas vidas. Quando você olha também a questão de falência das empresas, então no Brasil como esse, 25%, aumentou em 25% a questão das falências no Brasil. Quer dizer, veja que absurdo. A tendência é a gente crescendo mais em cima disso. Falência de empresa não é coisa boa. E o que explica também a Bolsa de Valores não ter novas empresas lançando IPOs. O que é isso aí? É lançando, abre lá o capital dela para que a gente compre ações. Não está tendo estímulo para a economia. Então a gente começa a olhar isso aqui
e começa a ficar receoso de como está andando o lado de investimento. Está sendo melhor investir em outros campos. Você tem que ter mais cuidado, né? Aí você olha para o governo. O governo, aonde ele está administrando, como por exemplo aí, Correios e estatais, rombo, né, nos estatais de 6,35 bilhões de rombo. Esse dinheiro podia estar ajudando alguém, mas esse dinheiro não está ajudando. Ele está aqui pagando prejuízo e erros, né, de administração, benefícios específicos para um grupo que vai defender o governo, mas que não traz crescimento para a população. E aí a gente tem outra coisa. Você, se fosse sua casa, você gastar mais do que você arrecada, isso você acharia interessante? Claro que não. Você daria dinheiro para um parente seu que tosta o dinheiro e que não tem respeito ao seu capital? Dificilmente você faria isso. Mas o governo está aí, ó. A dívida do Brasil cresce, né? E na medição do FMI, que na verdade, qual é a medição? O que é que diferencia? Tudo que a gente gerou de riqueza, né? O PIB, a gente, se eu pegasse hoje para pagar as dívidas do Brasil, ele corresponderia a 90% do PIB. Ou seja, teria que todo mundo dar o dinheiro para o governo pagar a dívida. E o governo ainda vai aumentando sua dívida, a gente vai ver isso na frente. E para você ver como a gente fica mais esperto, aqui a questão, por exemplo, por que está 90% do PIB e o governo quando mostra para você o débito dela em relação ao PIB, ele mostra menor, mostra 80%. Porque nesse cálculo do FMI, ele considera aqui títulos públicos na carteira do Banco Central. Então, quer dizer, você teria que pagar, é um dinheiro, mas o governo não bota, ou seja, vai maquiando os números, mas você vai ficando atento a isso. Mas mesmo com os números do governo, observa bem o seguinte, a dívida do governo, né, ou seja, a dívida do governo versus o PIB, era em 2012 de 53%. E mesmo com esses números que não incluem, como eu mostrei no slide anterior, não inclui lá os títulos do Banco Central, ainda estava aqui em 2023, estava em 74% do PIB, com a arrecadação que só faz crescer. E ainda tem gente que fica defendendo, não, precisa dar mais dinheiro, precisa tirar mais imposto. E se o governo aumenta o imposto ou diminui o imposto, isso não tem impacto nenhum, né, para a população, aí tudo bem. Então a população, o governo vai fazendo aquilo que é como se você estivesse validando o governo. Você vota no governo que aumenta a carga de imposto. E aí o que acontece? Com esse desequilíbrio fiscal, a gente começa a olhar aqui que a Selic do Brasil terminou em 15%, ou seja, dinheiro ficou caro, as pessoas não conseguem comprar as coisas, movimenta pouco a economia. E qual é a tendência para 2026? Os economistas dizem que vai ficar em torno de 12,25%, que é um juro muito alto ainda. Né? Por quê? Por falta de equilíbrio nas contas públicas. E aonde você puxa, tem coisa errada. Né? Eu estou mostrando aqui o exemplo recente do governo, mas de uma forma geral, os governos administram mal o dinheiro. Por isso que o ideal seria que esse dinheiro estivesse mais na mão da gente. Né? Aqui, por exemplo, você veja, o Lula aqui bate recorde e descarta 3 vezes mais medicamentos e vacinas do que o governo anterior. Veja, é muito desperdício. Se tivesse isso na mão do capital privado e a gente tivesse esse dinheiro dos impostos estivesse na mão da gente para a gente administrar isso cada um, esse tipo de desperdício diminuiria drasticamente. Então, esse aqui, mais governo que o governo está aí gastando com viagens, porque aquele capital, como você diz, não é meu nem teu, então ele vai lá e vai gastando, e a população acha que isso não tem impacto. Fora que outras áreas também do próprio governo, né, como você vê o STF fazendo licitação aí para comprar lagosta e vinho, né? E com isso, quem tem educação financeira sabe que esse débito, né, uma hora a conta chega. Está aí o próprio governo dizendo que para cumprir mínimo de saúde e educação em 2027, você vai ter um déficit de 10,9 bilhões. Veja aí de onde é que vai sair se o governo, as estatais geram prejuízo, como a gente viu, se o governo já está tirando tudo quanto é imposto, as empresas já estão quebrando, e aí
aí olha para esse ponto aqui e veja como fica preocupante para quem tem educação financeira. Para quem não tem, acha que não, nada demais, isso aí vai sair de qualquer forma. Enquanto isso, olha para aqui a questão de como o povo fica escravo do governo. Você tinha aqui 3,6 milhões de famílias em 2003 participando de Bolsa Família, né? E agora, em 2023, tem 21 milhões de pessoas. Um absurdo, né? Locais, estados, na verdade, onde tem mais gente recebendo Bolsa Família do que empregado. Ou seja, o empregado carregando uma outra parte da população. O cara tem que trabalhar por dois. Como fica pesado isso. E no fim, olha aqui, 80% das famílias do Brasil estão endividadas e inadimplência chegando a 30%. A conta chegando e as pessoas, como não chega de vez, as pessoas vão se acomodando, vão se acostumando com isso. E surgem as questões populistas, no discurso do rico contra pobre, e eu sou pobre porque o rico está tirando meu dinheiro, que são enganos. Na verdade, eu gostaria de ter amigos cada dia mais ricos, eu gostaria de sempre ser o mais pobre junto dessas pessoas. Por quê? Porque eu vou aprender com eles, porque eles têm muito para me ensinar o quanto eles estão conseguindo tirar dinheiro. Então, a gente é do tamanho das pessoas que a gente convive. E diante de tudo isso que eu mostrei, a tendência é que esse governo se perpetue, né? Tá aí, ó, em 2026 deve se perpetuar esse modelo. Por quê? Porque a população não liga para isso, acha que isso não tem impacto algum. Aí eu te pergunto, diante desse cenário, abrir uma empresa aqui no Brasil, a gente viu ali que se você bota o dinheiro investido, você vai ter a Selic de 15%. Vai fazer nada, tem 15%. Aí você abre uma empresa para tirar 4,8% de lucro. Você acha que é interessante abrir uma empresa nesse cenário? Ou você vai ter que ter margens muito altas para suportar a empresa. Uma empresa aérea com todos os riscos, tendo 18%. E com tudo isso o povo ainda dizendo, olha, a gente tem que manter esse modelo. Então, a gente modifica a nossa forma de investir. A gente termina indo para a renda fixa, a gente termina tentando salvar ali aquele valor em torno de 15%. E com isso o país fica mais pobre. A gente tem que se proteger mais. Então, a ideia de você ter educação financeira é porque você vai modificar a sua forma de pensar, sua forma de votar, a sinalização que você dá para o mercado, para os políticos. E a gente não vai nunca conseguir o político perfeito, mas a gente vai conseguir político que vá numa linha, né? Se um cara que dá um prejuízo de 1 bilhão, o outro dá de meio bilhão, é melhor botar o de meio, porque daqui a pouco vai surgir o que só vai 1/4 desse prejuízo, e assim até chegar a zero. Mas se a população diz, olha, isso tanto faz, esse é o resultado que a gente tem. Pessoas mais dependentes, a gente vai ter pessoas, um desemprego que se diz que está em baixa, em compensação, a gente tem mais pessoas precisando da Bolsa Família. É essa a ideia que eu quero mostrar aqui para vocês, que a educação financeira vai modificar a tua forma de votar, vai modificar a tua forma de ver, porque você não vai querer que acabe o país que você está morando. Você vai querer um país mais próspero, você vai querer que mais pessoas empreendam, você vai gostar dos empreendedores, dos ricos, dos empresários, porque essas pessoas é que vão dar emprego e muitas pessoas vão poder realizar o seu sonho e a gente vai poder ter mais mobilidade. Imagina que você hoje não está satisfeito com o emprego, você vai para outro, porque vai ter outras empresas caindo. Mas se não tem um IPO, né, para crescer, para ampliar o número de empresas no Brasil, como eu mostrei nos slides anteriores, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a gente não vai ter, certo? Como ficar trocando de emprego, como ter uma qualidade melhor. Então, modifica muito nossa forma de votar, modifica muito nossa forma de investir. Dificilmente você vai modificar, você vai investir, por exemplo, numa área, por exemplo, de construção civil com um juros de 15%, porque fica muito caro, o cara vai, e todo mundo ficando desempregado. Não tem sentido nenhum, sendo sustentado pelo próprio governo, quem gera riqueza é o empresário. É isso que eu quero que vocês acordem. Abram a mente, certo? Porque só assim a gente vai trazer um país melhor, um país rico como o nosso. A gente tem que pensar que nós somos brasileiros, a gente não está nem do lado A, nem do lado B, a gente está do lado
de quem vai fazer o Brasil crescer, e tem modelos que já estão há muitos anos, inclusive em outros países, que a gente vê também que não dá certo, então a gente tem que acordar para isso. Acorde para ter equilíbrio financeiro, equilíbrio fiscal, não gastar mais do que ganha, a gente tem que cobrar do governo isso, que estimule a economia, que aí a gente vai precisar depender menos do governo. Espero que você tenha gostado e conto com vocês para dar um like aí, para compartilhar esse vídeo e a gente fazer um Brasil melhor. Forte abraço e até a próxima.